Vamos ler Gênesis capítulo 6, verso 2. Gênesis 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Amado Senhor, estamos aqui precisando também de Ti, para que a Sua palavra seja falada de acordo com a necessidade das pessoas. Nenhum de nós, pregador, pregamos perdendo tempo. Estamos falando aquilo que o povo precisa ouvir nesta hora. Como nós acabamos de comer este pão. O Senhor já manifestou. Agora dá-nos mais uma partícula do pão, enquanto nós falamos desta verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus os abençoe. A união dos filhos. Vamos passar aqui por coisas simples, mas que devem ajudar filhos. Não pode ajudar outros. Tem hora que nós queremos ajudar filhos dos outros, mas aquilo que nós pregamos tem que ajudar filhos. Queremos ajudar filhos das denominações, mas esta pregação não os ajuda, porque eles não ouvem, eles não são filhos desta união. A união tem que produzir filhos. Não é bom uma união sem filhos. Une, passa 1 ano, 2, 3, 10 e não tem filhos. Não é bom. A boa união é filhos. Tem que ter filhos dentro daquela casa. A necessidade de filhos, porque uma união faz isto. Nós aprendemos porque você une com Cristo, você produz filhos, que são virtudes do próprio Cristo. Isso é o lado espiritual. Como se une no lado natural, carnal, também se produz filhos. Então tem que se unir do lado espiritual. Vamos ver aqui o que o irmão Brana fala, porque ouvir o que o irmão Brana fala é muito bom. Isto é, se estamos unidos como filhos dele. Entende? Essa união traz filhos. Se você une com cada mensagem, se você une com a lei, você é filho de Moisés. Se você une com a graça, você é filho de Jesus. Se você une com a revelação, que o próprio Jesus disse, eu não posso dar isso para vocês. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai dar isso para vocês. Então Jesus já estava falando que haveria um outro nascimento e que nós seríamos filhos de uma outra união. E esta é a união com o mensageiro do dia, com a mensagem do dia. Quando você une com esta mensagem, então você está mostrando que é um filho. Agora, não pode falhar naquela mensagem. Não se pode falhar. A desobediência de muitos filhos naturais. Eu não poderia nem colocar isto como filhos espirituais. Filhos espirituais não podem ser desobedientes. Por quê? Os desobedientes são filhos do maligno. Então, quando é filho natural, aí ele pode ser desobediente, porque é filho da carne. Carne gera carne, fracasso gera fracasso, engano gera engano, mentira gera mentira. Como diz o profeta, cão gera cão.
O som não está bom. Me ajuda, senão eu não posso ajudar a ninguém. Não é? O Jones não escutou ainda. Vocês tenham paciência. O som não está bom. Vamos ver, engrossa mais a voz de quem tem voz aguda, tira o agudo, faz alguma coisa que ajuda, né? Mas é na minha hora, porque a minha voz que é diferente. O problema da minha voz tem que regular tudo. Eu tenho a voz diferente. Não é boa, não. É pior que os outros. Então dá mais trabalho para poder regular. É complicado. Senão abaixa quase no último, que eu não escuto nada. Certo? Ainda estou escutando. Eu acho que é aqui mesmo que está fazendo. É capaz de ser alguma lata que o Valdeir deixou solta por aí. Muito bem. A chuva, né? Está chovendo aqui. Tem uma chuvinha. Boa, fraquinha. Isso é muito bom. Mas olha aqui, 193, a mensagem unidade. E a pessoa que crê, que descrê, melhor, em uma palavra da palavra de Deus, isto rompe todo companheirismo. Descreu de uma palavra, de toda a palavra de Deus. Você descrê de uma palavra, isso rompe todo o companheirismo. Tudo. Mas deveria ter rompido só um pedacinho do companheirismo. Não. Descreu de uma palavra, rompe tudo. Todo o companheirismo. Se você descrê de uma palavra do irmão Brano, você rompe o companheirismo desta união que você diz que é unido com a mensagem do William Branham. Apenas só de descrer numa palavra. Poderíamos enumerar muitas. As pessoas descrer numa palavra, eu e o Pai somos um. E que todo mundo sabe que é um só mesmo. É um só Deus, não tem mais do que um. Então, quando você descrê numa palavra dessa, rompe o companheirismo. E Deus deixa você caminhar normalmente. Deus não impede ninguém. Adão quis caminhar, Deus deixou. Deus já tinha ordenado, dado a palavra, ele quis caminhar errado, Deus não ficou lá na frente dele. Adão, não faz isso não, Adão, você vai me atrapalhar. Eva, não faz isso não. Deus dá a palavra. Você é quem tem que depois não deixar ser rompida aquela palavra, porque a desobediência a uma palavra só. Então rompe seu companheirismo com Deus. Rompe o companheirismo com a Bíblia. A Bíblia hoje quase que não vale nada para o povo, porque você pega a Bíblia e mostra para eles, começando aí na unidade, no batismo, que você nunca pode falar de Bíblia com dualidade. Quando você vê o Pai no Velho Testamento, o Filho no Novo Testamento, você não pode falar dualidade. Sempre é unidade. Você tem que ver o Pai no Filho. Isso é uma unidade. Isso é a Bíblia toda. Irmão Brano ensinou, foi desta forma, esta unidade. Parece dois, porque é pai e filho. Porque você sendo pai e tendo um filho, então vocês são dois. É nisto que vem na cabeça do teólogo ou de qualquer outro crente, que então é dois, porque tem pai e tem um filho, então é dois. Mas o pai é espírito. Se eu tenho um filho, eu sou carne, então eu tenho que produzir um filho, é carne. Vai ser uma pessoa ligada a mim, ao meu lado, porque é um filho. Agora Deus não. Deus gerou um filho. Mas para Deus gerar um filho, ele teve que entrar no filho. Ele é espírito. Então ele entrou no filho. E ali foi aquela geração
não se forma dois. É chamado pelo irmão Brana de unidade. Você pode ver que não tem nenhuma mensagem que o irmão Brana pregou. Trindade, dualidade, mas ele pregou unidade. Porque a unidade tanto vai no casal, vai em Deus, vai nos crentes, tem que ter uma unidade. Esta unidade, se nós somos filho desta união, desse companheirismo, não podemos falhar em uma palavra. Se nós rompemos uma palavra, nós vamos fazer como Eva. Nós vamos romper nosso companheirismo com Jesus, com a palavra, com Brana, com a mensagem. Se você rompe uma palavra daquilo que eu ensino e que eu te mostro na mensagem do profeta, e você rompe uma palavra, você está rompendo o companheirismo da nossa unidade, da nossa união. Porque você rompeu uma palavra, certo? Correto. Nós cremos nisto ou não cremos nisto. Vamos permanecer com isto. Assim disse Deus. E vamos ficar com isto. 194 unidade. Onde eu tirei a união dos filhos. Porque tem a união dos filhos de Deus e a união dos filhos do diabo. Então vamos tomar aqui estas duas uniões para nós vermos que filho de quem nós somos. Como nos tempos passados. Nos tempos passados, quando o homem fez isto trouxe o julgamento de Deus para o mundo, a Torre de Babel. Eles uniram, fizeram uma torre e Deus teve que chegar lá e fazer uma confusão no meio deles. Agora, tem uma união que se tem que tomar cuidado, no casamento. Tem muita gente ainda por aí que está me ouvindo que deve casar ainda. Você vai guardar isso. A união dos filhos de Caim com os filhos de Sete trouxe o julgamento. Se há uma união misturada, agora eu estou falando isto para quem vai fazer, para quem vai casar, não para quem casou. Entendeu? Para quem casou, vou falar depois. Para quem vai casar, você já tem que saber fazer a sua união. Se você une crente com incrédulo, você vai trazer julgamento sobre você, sua esposa e os filhos que vierem. Traz julgamento. Um crente hoje unindo com o incrédulo. Isso é a Bíblia. Crente é unido com crente. E chegou a um ponto de que não somente crente, mas quem crê na mensagem do profeta, tem que unir só com quem crê na mensagem do profeta. Quem crê na mensagem do profeta na primeira e segunda etapa, tem que casar com gente que crê no profeta da primeira e segunda etapa. Porque é uma união antes da conclusão da mensagem do profeta. E a pessoa faz um casamento, então ela tem que casar ali. Não é correto, da terceira etapa, casar nem com a segunda etapa. Não é correto porque traz uma união errada, uma união das pessoas que elas não vão dar certo em casa. Elas não vão combinar, que o primeiro que tem que combinar, meus irmãos, não é a nossa natureza, é a nossa fé. A grande coisa é combinar nossa natureza. Mas você escolhe a pessoa, não é apenas pela natureza. Primeiro se olha na fé. Aí você escolhe, essa eu posso casar com ela. A moça diz, esse eu posso casar com ele. Porque é a mesma fé. Se não é a mesma fé, como se vai casar? Não se pode casar. Tem que ser da mesma fé. Isto é o que a Bíblia ensina. Paulo fala sobre isso, irmão Brana fala sobre isso, para que haja um bom casamento e não um julgamento. Estou falando agora para quem vai casar, certo? Para os casados eu vou tomar a Bíblia e falar um pouquinho para vocês também.
Mas para quem vai casar, precisa saber casar, precisa saber escolher. A pessoa faz a escolha e escolhe uma pessoa que não tem a mesma fé. Era como você escolher uma pessoa para você viver com ela, que você conversasse no tempo do namoro e visse, essa moça é rebelde, ela não me escuta. Ah, mas eu gosto dela, eu vou casar com ela assim mesmo. E você está errado, porque você já conversou com ela, já viu que a natureza dela não é boa, não combina com você e você ainda casa. Agora, se houver alguma hipocrisia e ela ou ele manifestar uma vida de cordeiro e depois viver uma vida de lobo, depois de casado, aí é outra coisa. Mas aí vai também pela fé, que você olha a fé da pessoa, examina o que aquela pessoa é na igreja, o que aquela pessoa é para os pais, tudo isso tem que olhar. As pessoas casam porque estão precisando casar, casa porque há uma necessidade. Mas se casa é quando você vê as pessoas que combinam com a sua fé, é o primeiro passo. Essa combina com a minha fé. Meu Deus, agora eu vou pedir ao Senhor. Eu quero ver se a natureza dela ou dele combina com a minha. Tem que ver assim, a moça que era a natureza dele, combinando com a dela. A natureza da moça tem que combinar com o rapaz. O rapaz tem que estar bem com a moça. Então, tem que ter uma natureza que dê certo. Eles têm que ver isso daí. Hoje tem que se examinar. Ah, então não vai ter casamento. Por quê? Porque você nunca encontra o seu par. Você nunca encontra gente que pode te ouvir como um marido. Você nunca encontra, mulher, moça, um rapaz que possa te amar como um verdadeiro marido. Você não encontra uma moça que possa amar você, rapaz, como uma verdadeira mulher. Tem que se encontrar para poder dar uma legítima união. Então, a união dentro das coisas de Deus, estou falando agora aos crentes, dentro das coisas de Deus, tem que dar certo, porque o que Deus condenou aqui foi o casamento dos filhos de Deus com os filhos de Caim, com as filhas de Caim. Filhos de Deus misturado com as filhas de Caim. Então Deus não gostou disso. Era as filhas de Caim casando com os filhos de Sete. E aquilo ali trouxe julgamento. Houve um julgamento. E o julgamento, você sabe, chegou ao dilúvio. Todo problema de uma destruição que vocês veem, o problema está no casamento. Toda destruição religiosa está no casamento. É a pessoa que casou com a igreja errada. Eu não sei se você entende isso aí. A pessoa creu, teve uma fé errada, ela uniu, teve uma fé errada. Se há um julgamento sobre aquela pessoa, é porque ela teve uma fé errada, casou errado. O casamento, o marido e a mulher, depois traz os seus filhos, como que eles podem ser limpos? A Bíblia vai mostrar isso aqui para nós. Os dois têm que combinar, os dois têm que dar certo. E eu estou falando agora, há crentes que vão combinar, que vão formar família. Isso daí, por toda parte que estão me ouvindo. Eu sei que tem gente que está preparando para formar família. Então não se deve uma união dos filhos de Caim com os filhos de Sete. Trouxe o julgamento. A união do crente e o incrédulo traz julgamento. A união de um rapaz da terceira puxada com uma moça da segunda traz julgamento. A menos que ela converta, que ela mude e chegue onde ele está. O casamento de uma moça da terceira puxada com um rapaz da primeira e segunda só traz julgamento para ela, para o marido e para os filhos. Isso é Bíblia. Você não pode falhar com isso, porque a Bíblia não muda, a Bíblia não falha. Amém? Vamos prestar atenção, porque eu creio que isso daqui pode ser
uma boa ajuda para nós. Vê se é o violão, irmão, que está dando um. Põe ele em cima da cama lá para nós, só para nós ver. Não é não. Não é? Vocês estão percebendo? Não, mas não é. É um som diferente. É um som. Mas só desta vez que foram fazer isso, não é? Só desta vez. Sempre nós falamos aqui e sempre funcionou. Né? Sempre funcionou. E não funciona. Meu Deus do céu. Vamos passar por cima de tudo isso daí. Vamos ver dentro da Bíblia o casamento, para que você possa estar seguro. Marido e mulher agora. Agora eu vou falar dos casados. Os casados. São Paulo, em 1 Coríntios 7, ele diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficarem como eu. Ficar sem casar. Aos solteiros e às viúvas. Mas se não podem conter-se, como? Porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, agora escuta bem, aos casados. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor. Todavia, aos casados, mando não eu. Um conselho de Paulo era os solteiros e ele estava dando uma palavra dele. Mas agora, aos casados, Paulo está dizendo, todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Então a mulher que tem um marido ruim, pela Bíblia, o que ela tem que fazer? Ela tem que permanecer com aquele marido, porque se ela deixa do marido, ela não pode casar, fala, não, então. Se tiver proibição na Bíblia de não poder casar, e se o crente não rompe esta palavra, porque se ele rompeu esta palavra, ele rompeu a união dele com Deus. Ele pode unir com quem ele quiser, mas ele rompeu a sua união com Deus, porque ele rompeu a palavra. Certo? Então aqui está. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, e se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E a outra, o final do versículo é isso: e que o marido não deixe a mulher. Aí vamos ver agora o que é que acontece dentro do lar, de gente crente, gente incrédula, dentro de casa. Foi um casamento que foi feito, e nesse casamento você fez antes de ser crente. Então escuta aqui, um casamento antes de você crer em Deus ou crer nessa mensagem. Então vamos falar agora desse casamento. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Isso daqui é seguro. Se você romper esta palavra, você rompe com Deus o seu companheirismo. Você pode fazer alguma coisa para você tentar ter um outro casamento para ver se te ajuda, mas você rompeu a sua união com Deus. Rompeu com a palavra. Eu tenho que repetir, que o marido não deixe a mulher. Mas se ele tem uma mulher descrente, eu quero que você entenda isso. Paulo está dizendo que é o descrente que tem que consentir. Não é o crente que toma a alternativa de dizer, não, eu vou resolver meu problema porque minha mulher é descrente. Paulo está dizendo aqui diferente. Se aquela mulher descrente consente, ela que tem que consentir.
Não é ele ter que consentir, não. Ela tem que consentir. Você tem que ver que os dois têm esse direito. Ela consente em viver com aquele crente. Porque tem mulher que não consente. Você sabe que tem mulher que o homem passou a ser crente, ela já dá um jeito. Ou você fica comigo, ou fica com essa religião sua. Tem mulher que é assim, mas tem mulher que é diferente, tem mulher que é sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a louca com as suas próprias mãos a derruba. A mulher louca diria, você virou crente? Não, eu não te quero aqui mais. Eu não te quero. A mulher louca, uma descrente louca. Mas se ela for uma mulher sábia, mesmo descrente, tem sábia descrente e tem também louca crente. Certo? Existe tudo isso daqui. Mas se a descrente consente em viver com esse marido crente, não a deixe. Paulo está avisando. Isso daqui, eu creio que é bom para falar com todos nós, com os casais, porque não é qualquer coisa que se deixa a mulher. E nem pode deixar. A Bíblia diz que não pode. A Bíblia diz, o marido não aparte de sua mulher. Se, porém, escuta aqui, mas aos outros digo eu e não o senhor, se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, interessante que Paulo parece que não está dando nenhuma ajuda agora para o marido, só para a mulher descrente, para o marido descrente. E se alguma mulher, quer dizer, a mulher cristã, tem marido descrente, e ela consente em habitar com ele, outra vez, a mulher descrente consente em habitar com ele. O marido descrente consente em habitar com a mulher crente. Não o deixe. Se ele consente, não deixe. Porque o marido descrente, o que falta no homem e na mulher crente, vamos falar claro, o que falta no homem e na mulher crente é segurança da sua crença, vivência desta crença, manifestação em obras dentro do lar desta crença, para que os outros possam ver, principalmente para que a família possa ver. Nós temos que aprender isso, porque nós somos casados e nós precisamos aprender disso também. Isso aqui nós precisamos aprender. Porque o marido descrente é santificado pela mulher crente. Mas pode fazer isso? Paulo diz que é. Ele diz que o marido descrente é santificado pela mulher crente. E mais o quê? E a mulher descrente é santificada pelo marido. Por quê? Aceitou só de você, irmão, mudar de fé, pelo que Paulo fala aqui, é a maior coisa que se faz. Mudar de fé. E ter um incrédulo, uma incrédula ao seu lado, que aceita você mudar de fé e ainda vai viver com você, você devia ser agradecido a Deus. Porque ele está conversando aqui e dando uma lição para a igreja de Corinto, mas para os crentes. Os crentes têm que saber, se você tem uma mulher descrente, homem, mas ela consente. Não, eu tenho uma mulher descrente e eu sou crente, então eu não consinto em viver. Não, a Bíblia não diz nada para mim. De eu não consentir de viver com a minha mulher incrédula. Não. A Bíblia diz da incrédula não consentir viver com o crente. As pessoas veem a Bíblia, entendem a Bíblia, é de forma errada.
Eu já preguei muito isso, agora hoje eu posso citar esta mensagem, que é Demonologia e Estado Religioso, creio que é 226, que o irmão Brana diz que a mulher é infiel se ela corta o cabelo e que o marido deveria deixá-la. Só que ele diz assim, você não pode casar com outra. É o mesmo parágrafo. O irmão Brana diz, você deveria deixá-la. Poderia deixá-la. Só que você não pode casar com outra. Então, por não poder casar com outra, o que se faz? O marido crente, ele vai santificar a sua mulher descrente. Ele é quem vai santificar, é ele quem vai conversar, é nas caladas da noite, é nos momentos que os filhos não estão perto, ele que vai agora namorar com ela de uma forma de expressar o que é ser um cristão e mostrar para ela esta natureza, e ela começa a ouvir aquilo e ver o que você é mesmo como cristão, e aquilo vai santificá-la. O que é a santificação? A santificação que a gente passa para a mulher seria ela não cortar o cabelo, não usar roupa de homem, não usar as roupas sumárias. A santificação que a gente conseguiria passar para ela. O marido santifica a sua mulher, não salva. Há uma pergunta, porventura, marido, salvará a sua mulher? É pergunta. Mulher, salvar o seu marido? É uma pergunta, porque ele não salva, mas ele e ela santifica um ao outro. O marido crente santifica a mulher descrente. A mulher crente santifica o marido descrente. Amém? Vocês estão entendendo isso aí? É tão simples para nós. É a nossa maneira de falar com a pessoa. Nós tivemos o tempo de namoro, conversou, e aí quis mostrar, expressar o que você era. Tudo bem, mas e depois de casado tem que expressar agora, porque agora já houve um casamento, lá no tempo da incredulidade. Agora você vai expressar, é um namoro de fé agora. Você vai expressar a sua fé, aquilo que Deus fez por você, e que você desejaria que a sua parceira ou o seu parceiro tivesse um relacionamento com aquela fé que você recebeu de Deus. Entende? E você foi mudada, foi mudado. Então, passa aquilo para a família. Aquilo santifica a família. Você quer ver que, senão nós colocamos em problema não só marido e mulher, até os filhos. Está na Bíblia, nós temos que tomar. O profeta diz assim, nós vamos ter que descer aqui algum dia e pregar a Bíblia. E se não pregamos, vamos ter que descer e pregar a Bíblia. E esse é o tempo que nós estamos aqui. Eu já estou aqui pregando a Bíblia. Eu desci aqui para pregar a Bíblia. Irmão Brana desceu aqui para pregar a Bíblia. Cada um de nós descemos aqui para isso, para pregar a Bíblia. Você não pode fazer uma coisa contrariando a própria palavra de Deus. Se você faz, você rompe a sua coesão, sua união com Deus. E você não pode fazer nada por mais ninguém. Assim como se tem uma religião errada. Se você tem a religião errada, você não pode fazer nada por ninguém. Agora você tem a palavra certa, você tem de tudo para dar para os outros. Você tem, agora não pense que os outros vão aceitar. Assim também devemos pensar que a mulher incrédula, não é que ela vai aceitar toda a doutrina, a fé do marido, mas com o tempo ele está santificando aquela mulher de pouco a pouco. A mulher santificando o marido é o que Paulo está dizendo, de pouco a pouco, no convívio. A pessoa é uma mulher crente, com marido incrédulo. Diz, mas é terrível, meu Deus do céu. Não, mas vamos obedecer Paulo. O seu viver vai santificar o seu marido. Você vai viver de uma tal forma que aquele marido, essa mulher é dedicada à religião dela, se trata de religião, ou ao Deus dela, mas também ela é dedicada a mim. Ele vai ver isso. O marido incrédulo vai ver isso. Essa mulher é dedicada a mim. Naquilo que se trata de marido e mulher, ela cumpre tudo no lar, tudo com ele, que tem que se cumprir de marido e mulher. Ela é a esposa dele, como uma cristã.
e conversa da melhor maneira para poder santificar o seu marido. E o marido da melhor maneira para santificar a sua mulher. Aí Paulo vem assim, ó, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Oh, irmãos, são santos por quê? Porque aquele marido crente santificou sua mulher incrédula. Aquela mulher crente santificou o seu marido incrédulo. Aí geraram filhos, e esses filhos, ao invés de ser imundos, entraram a um julgamento pelo casamento errado, mas a fé que eles têm aqui agora, que receberam esta mensagem, esta fé é suficiente para esta crente, para este crente, convencer aquele marido ou aquela mulher. Eles podem não passar para o que você crê, mas você está santificando uma coisa que é seus próprios filhos. Senão os seus filhos seriam imundos. É isso que diz. Seriam imundos. Os filhos ouviriam de tudo, brigas de todo jeito em casa por causa de religião. Seus filhos seriam imundos. Então você pode ver que os maridos que têm a mente mais no lugar, e as mulheres cristãs também que têm a mente mais no lugar, estarão sempre santificando o seu lar, santificando os seus filhos. E santificar é você viver uma vida tal que aquilo vai passando para o marido ou para a mulher e para os filhos. Isso é aos poucos, e não é por gritar, não é por pular, não é por exigir, não é por bater, não é nem por pregar para eles, é só o nosso dia a dia. Paulo está falando uma coisa aqui, que é o descrente que quer viver com o crente. A descrente quer viver com o crente. E esse crente é o que pode santificar o descrente. É o crente. Se estes filhos não ouvem os pais, isto é outro problema. Mas você viveu a vida cristã que deve viver. Eu procuro viver a vida cristã que Deus tem me dado, que eu entendo como vida cristã, e que eu, como um cristão, já não tenho que santificar a minha mulher, porque ela já é cristã, mas posso santificar meus filhos que não são. Entende? É a vida de marido e mulher. A mulher, por sua vez, fará a mesma coisa, viverá a sua vida cristã ao ponto de santificar seus filhos, para que os filhos não sejam imundos, como a Bíblia diz, que senão nós vamos ter filhos para imundície. Serão imundos se não forem santificados pelo convívio do marido e da mulher. Então a coisa na Bíblia é muito forte. E o casamento que foi feito lá do princípio, você vê quando as filhas de Caim uniu com os filhos de Sete, o que Deus fez? Mandou dilúvio, destruiu tudo. O casamento, olha a união errada. Deus não falou para Adão, Deus não falou para Eva coisa difícil. Deus falou coisa simples, só para não comer do fruto. Para quem não sabe, eu vou esclarecer, porque comer do fruto é comer do sexo, é entender um relacionamento sexual um do outro. Mas eles não sabiam disso porque eles estavam nus. E eles eram vedados e velados com o véu da inocência. Não via a nudez um do outro. O que fez ver a nudez um do outro foi que a mulher deixou o marido ali e foi dar uma voltinha na praça. Ela foi dar uma voltinha e não encontrou com o marido lá. Encontrou com o leão, encontrou com a girafa, encontrou com o camelo. Ah, não teve problema nenhum. Se encontra com o cachorro,
Não tem problema nenhum. Encontrou com o boi, não tem problema. O problema é que ela encontrou com a serpente. A coisa mudou. Nenhum animal falava, a serpente falava. Ela podia encontrar com qualquer animal, não teria nenhum problema, ela não teria a descoberta do desejo sexual para comer do fruto, mas agora conversou com a serpente. E a serpente foi a primeira que perverteu aquele companheirismo, aquela união da mulher com o marido. Porque depois foi a mulher que perverteu a união dela com o marido. Mas primeiro foi a serpente que perverteu aquela união da mulher com o marido. Porque a serpente falava, é assim que Deus diz, vai no capítulo 3 de Gênesis. A Bíblia está escrito certo, irmão. E disse a serpente a Eva. Mas espera lá, você conhece serpente, essas cobras que estão por aí? Não, a serpente naquele tempo era igual a um homem. A Bíblia diz que Deus quebrou seus ossos e ela passou a rastejar. Essa que você vê rastejando, simplesmente é uma coisa simbólica daquilo que ela era lá atrás. Lá atrás, ela não era assim. Lá atrás, ela andava ereta. A maldição, o julgamento, fez ela rastejar. Foi o julgamento que caiu sobre ela que fez ela rastejar. O julgamento que caiu sobre a mulher foi que fez ela dar à luz filhos com dores. O julgamento que caiu sobre o homem é que do suor do seu rosto ele ganharia o pão de cada dia. Até ali não precisava suar para ganhar pão, está tudo aí, vai ali. Pode colher, comer, não precisa pagar nada. Não precisa suar, mas foi só pecar, o julgamento chegou. Então, a desobediência, irmão Brana mostra isso daqui, até mostrando, fazendo uma ligação com as denominações. Irmão Brana fala assim, na unidade 198. Estas denominações, no entanto, são tão obstinadas. Elas são como Eva. Ela queria sua sabedoria, não importando o que era a palavra de Deus. E olha que as denominações, muitos crentes da mensagem, eles querem o seu pastor, eles querem a sua igreja, eles querem o seu companheirismo, não importando com a mensagem do profeta, não importando se a mensagem diz diferente. Eles querem apenas seu companheirismo. Isto, irmão Branham chamou de obstinado. E não tem conserto. Todo crente obstinado no Velho Testamento morreu no deserto. O obstinado, ele morreu, tinha que morrer no deserto. Então as pessoas morrem no deserto, sem água, sem pão. Eles morrem no deserto. Eles nunca podem chegar à glória da semente. Como o irmão Rogério falou, eles nunca vão chegar lá, porque eles perderam o principal. E no deserto, vão perdendo agora, vão perder a vida. Deus deu uma coisa que eles não tinham, pão do céu. Aí eles ficaram cheios. Eles chegaram a dizer para Moisés, a nossa alma tem fastio deste pão. Ô, irmãos, é um perigo nós chegarmos a um dia e dizer assim, olha, eu estou enjoado com essa mensagem. Aí você vai lembrar, eu vou ter que morrer no deserto mesmo. Eu já estou cheio dessas pregações sobre selos, trovões, novo nome. Já estou saturado. Vai ter que morrer no deserto. Foi alimento que Deus deu. O maná que Deus deu para nós nesse dia final, através do profeta, foi este. É pão novo do céu. As pessoas não entendem, mas tem uns que come, e aí quer comer coisa das denominações. Queremos carne. Eles gritavam para Moisés. A nossa alma tem fastio deste pão. Então vil, xingou o pão de Deus, o alimento de Deus, chamou ele de vil. Nós queremos carne. E Deus é bom. Pensa que Deus, não, eu vou deixar vocês passar fome. Não, vocês querem carne? Moisés, diga para eles que amanhã vai chover carne
no arraial. E eles vão comer até sair pelos narizes. Deus não falou, eles vão comer maná até sair pelos narizes, era comida de Deus. Mas quando a comida é denominacional, é um casamento errado, que você faz hoje na terceira etapa, não que você fez lá atrás. Lá atrás nós temos conserto da Bíblia aqui, para consertar. Mas dentro agora da terceira etapa, quando você faz, você traz destruição para si mesmo, infelicidade para você, para a sua família. Você nem sabe, os nossos filhos, nós nem sabemos o que eles vão pagar. Porque os nossos filhos é que faz a escolha. E que eles vão escolher? Se eles estão no mundo, eles têm que escolher gente do mundo. Eles não estão em Deus, não estão na palavra, mas o crente que vive na igreja, ouvindo a palavra, deveria saber fazer uma escolha certa, porque eles vão ter que viver uma vida, se algum dia um deles forem crentes, eles vão ter que viver uma vida para santificar ainda outra pessoa dentro de casa. O marido santificar a mulher santificar o marido. Então, a hora que nós estamos vivendo é uma hora terrível. Eu quero passar por isso daqui agora, a vinda eminente que o profeta fala. Eu queria falar bem dessa separação, porque o que vai ajudar muita gente, que Paulo ainda nos ensina aqui, capítulo 7, verso 27. Estás ligado à mulher, não busque separar-te. Estás ligado à mulher, não busque separar-te. Agora, o irmão Brana diz que o rapaz, o homem, está casado, não é quando ele vai no cartório, não. O irmão Brana diz que o rapaz e a moça estão casados quando eles beijam. Muitas vezes pensam, não estou casado porque eu não fui na lei. Não existe isso. Quando beijam um ou outro, irmão Brana diz que as glândulas sexuais estão nos lábios, que você poderia beijar a mão de uma mulher, não teria um problema, mas beijar a boca, então as glândulas sexuais também estão nos lábios. E ali o rapaz casou com a moça sem saber, já está casado. Agora, os crentes que nos ouvem, eles sabem disso. Muitos já não só beijaram, já têm filhos. E vão dizer, não estou casado. Não estou casada. Como que não? Creia na palavra do profeta. Romper uma palavra desta que o profeta disse é romper seu companheirismo com o profeta, com o ministério do Filho do Homem. Nesse dia é romper seu companheirismo com aquilo que prego também. Porque eu creio no que a Bíblia diz e no que o profeta pregou. Não tem jeito de fazer outra coisa. Irmão Brana nunca disse para largar da mulher e casar com outra. Só em caso de prostituição. É o que Jesus falou, é o que Paulo pregou, é o que Moisés pregou e é o que Brana pregou. Em caso de prostituição, quando você casa e ela te enganou, ela não era virgem e você não teve nenhum contato com ela antes, só foi ter contato no dia do casamento. Então, naquele dia, é que você tem direito de deixá-la e casar com outra, porque ela te enganou, dizendo que era virgem, que nunca foi tocada por homem algum, e agora você descobriu que ela não é virgem. Aí sim, pode largar na noite das núpcias e casar com outra depois. Aí pode. Me parece que até o cartório faz o anulamento desse casamento. Eu não sei com essa mudança de lei que vai tendo aí. Vai mudando a lei, daqui a pouco. Não, agora você se vira. Você já tem que divorciar mesmo. Já tem. Mas foi só uma noite. E ela não é. E no Velho Testamento tinha as amostras. O rapaz deitava com a moça, casado, então casou com ela, deitava com ela, tinha que mostrar o lençol, porque tinha que ter sangue. Rompeu o ímen, então tinha que ter sangue. Hoje não se olha mais nada disso. Não se olha, porque hoje estão tomando de qualquer forma.
Mas se houver um engano desse, como a Bíblia ensina, o homem tem direito de deixar, o rapaz tem direito de deixar que a moça, na noite de núpcias, e casar com outra pela própria Bíblia, porque isto que ela praticou é como uma fornicação, porque era solteira, ela já teve contato com outra pessoa. Então, os homens têm que aprender isso daqui também. Está ligada à mulher, não busque separar-te. Estás livre de mulher, não busque mulher. Mas não buscou mulher? Então casa. Então não larga dela depois. Isso é o que Paulo está ensinando. Mas se te casares, não pecas. Se você casar, não peca. E se a virgem se casar, não peca. Paulo já está descrevendo a coisa certa. Paulo não está descrevendo. Se a prostituta se casar, não peca. Está dizendo a virgem. Porque quando ela perde a virgindade, então trata-se na Bíblia como prostituição. E a mulher casada como um adultério, que ela adulterou contra o marido. Isso o irmão Brano ensina também, casamento e divórcio. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. Mas a gente não escuta Paulo nisso aqui de jeito nenhum. Quando a gente é solteiro, aí lê, você tem que, não, deixa esse versículo não serve para mim, eu tenho que casar mesmo. Mas Paulo está falando que você vai ter tribulação na carne. Mas eu quero tribulação. Depois que casa, aí vem a tribulação. Aí quer se livrar da tribulação. Não ouviu o conselho que Paulo deu, agora você já entrou no casamento, já tem tribulação, não a deixe, não o deixe. É isso daqui. Você entrou nessa união com Jesus, não o deixe. Certo? Isso aqui é muito bom, você unir porque você é um filho de Deus. Mas se um filho de Deus une com a filha dos homens, com aquela que não tem a fé igual a dele, ele vai pagar o preço ou ele vai ter filhos imundos. Que a Bíblia diz que é o marido e a mulher vivendo naquela fé ou santificando um ou outro, que depois pode ter filhos, porque pode ser o marido incrédulo ou a mulher incrédula, mas quando tem um filho, aquela mulher crente está santificando o marido, então está santificando os genes dele. Quando vem filhos. E aquele homem crente está santificando também, quando vem os filhos, ele está santificando o ovário das mulheres, da sua mulher, a ovulação de sua mulher. Ele estará santificando. Então isso daqui é o que Cristo já fez por nós. Eu não tenho que abandonar Cristo, eu me casei com Ele, eu me uni com Ele. A união dos filhos, aí entraria a união dos filhos de Deus. Você uniu com essa palavra, você não abandona esta palavra, você sabe que ela é verdade. Ela produz tribulação. Você já escutou essa mensagem alguma vez? Vem para cá que você vai viver bem, que você não vai ter problema. Não, essa mensagem não te engana. Jesus não te enganou. Jesus diz, aquele que quiser me seguir, ele vai ter problemas se ele não deixar pai, mãe, irmãos. Ele tem que deixar todo mundo para me seguir. Não quer dizer abandonar a família, não. Deixar de ouvir o que eles falam contra e seguir a ele. Tem que deixar de ouvir o que eles falam errado e seguir a Deus. Então você não tem que preocupar com a família. E depois que você creu na mensagem do profeta, você não tem que preocupar com o que os outros falam. A família, os outros filhos, que tem os filhos de Deus, os filhos... Agora vou terminar. Tem os filhos dos trovões, tem os filhos do novo nome, tem os filhos da terceira puxada, tem os filhos do sétimo selo. Esses são os filhos de Deus. Essa união que nós temos com a mensagem do profeta não pode ser tirada, não pode se separar. Tem problema, tem luta entre nós? Tem, mas não podemos nos separar. Essa é a verdade, nós unimos, somos filhos do mesmo pai, não podemos estar brigando. Sabe por que brigamos muito e discutimos muito? É porque não ouvimos um cabeça, porque não ouvimos um que nós temos considerado como nosso pai.
Aí brigamos. Ah, mas não falou de acordo com o que eu pensava. Não importa, nem Deus falou de acordo com o que o profeta pensava. O irmão Brana esclarece isso no 6º selo 243, da antiga tradução. Diz que quando veio a revelação, não era de acordo com o que ele pensava. Deus não tem que fazer nada de acordo com o que você pensa, que eu penso. Esta é a verdade. Agora, romper, desobedecer uma palavra, também daquilo que nós pregamos, é você rompendo a união. Você está rompendo. Você é outra Eva. Rompendo a união. Eva rompeu a união com o marido quando ela entrou em contato com a serpente. Já estava rompido, mas ela tinha que também contaminar seu marido. Ao invés dela santificar o marido, ela veio e contaminou o marido. Ela já veio e trouxe morte para o marido. Deu o fruto para ele comer também. E foi ali que gerou 2 filhos. E o profeta diz, foi a serpente de manhã e Adão à tarde. Isso gerou Caim e Abel. Foi o que gerou. Você tem ventre para isso? Você tem ventre para Deus e para o diabo? Deus hoje não entra mais assim. Lá naquele tempo, para a reprodução, a semente entrou. Para a reprodução natural, a semente entra. Mas para a reprodução espiritual, Deus nem entra num coração que o diabo está ali. Primeiro você tem que ter sua decisão em dizer, eu não quero o diabo nessa casa, eu não quero o diabo no meu coração, eu não quero as coisas do mundo na minha vida, na minha mente, eu quero me limpar cada dia, eu quero santificar meus pensamentos, minhas palavras, minhas expressões, minha vida, meu contato diário. Quando você chega assim, aí Deus pode vir e lançar a semente, e você concebe a semente, que é a palavra de Deus, e você vai gerar aquilo que Deus sempre gerou: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de te adorar, de te servir e de poder meditar na sua palavra. Ajuda, Senhor, que esta mensagem possa infiltrar no coração de cada irmão, de cada irmã, porque se hoje eles não têm esse problema, amanhã, um ano mais tarde, seja qual tempo for, pode que eles tenham esse problema. E eles têm que lembrar que ouviram uma mensagem: não o deixe, não a deixe. Vivam a vida santificada, santifica seu marido, santifica sua mulher, e os seus filhos serão santos, ao invés de serem imundos. E se eles são santos, você pode exigi-los através da palavra diante de Deus. Eu quero a salvação de meus filhos, porque eu tenho vivido uma vida santificada, mesmo o pai crente e a mãe descrente, ou a mãe crente e o pai descrente. Então pode exigir seus filhos pela santificação. De outra sorte, seus filhos seriam imundos e o imundo não poderia ser salvo. Mas agora, com a santificação que vocês têm como pai, como mãe, pode trazer esta santificação para os filhos. Ó Senhor, nós sabemos que não há como eles irem no arrebatamento apenas com a santificação. Eles precisariam do batismo do Espírito Santo, da vida dos selos, da vida dos trovões, da vida do novo nome dentro deles. Mas como eles não podem, apenas vão através da santificação, nós os veremos lá do outro lado do milênio, quando passarem no juízo do trono branco e eles ouvirem: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Ó Senhor, eles serão salvos sim, porque hoje nós os santificamos com a nossa vida, a nossa maneira de falar, de viver, de agir. Queremos lançar santificação à nossa família, o pastor lançando santificação para a igreja, e assim as pessoas, além da santificação, buscar a vida
não o sangue agora, mas a vida que saiu do sangue, para poder levantá-los como filhos e filhas de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém.